Fala galera, em tela com vocês, e essa é uma leitura da HQ A Morte do Doutor Estranho, que foi o maior neurocirurgião e depois feiticeiro supremo da Terra. Ele defendeu o planeta das ameaças sobrenaturais e interdimensionais de uma maneira que nenhum outro herói poderia fazer. Mas o que vai acontecer depois de sua morte? Quem protegerá a Terra e manterá os males místicos sob controle? E o mais importante, quem matou Stephen Strange? Vamos descobrir? Então confira comigo essa história e para você não esquecer, já deixa aquele like para ajudar o nosso canal. Agora sem mais demora, vamos para o vídeo. Há um tempo atrás em Wakanda, momentos antes de iniciar a primeira reunião dos Illuminates, Doutor Estranho explicava ao Homem de Ferro sobre os benefícios da magia apotropaica, enquanto apreciavam algumas máscaras expostas em uma sala. Coincidentemente, de fato, aquela explicação fez o Homem de Ferro lembrar o motivo da reunião que ele mesmo convocou. E uma coisa que preocupava muito Tony Stark era justamente aquilo que ele não conseguia entender. Assim, ele afirmou ali mesmo que não confiava no Doutor Estranho por não compreender nada sobre as artes místicas. E quando questionado sobre o convite que ele recebeu, Tony respondeu que o anfitrião era quem confiava. No entanto, T'Challa não confiava no próprio Homem de Ferro, por conta da grande preciosidade daquele país estar ligada ao mesmo tipo da matéria que Tony usava, o metal. Então, antes do início da reunião, Tony questionou o estranho se sua máscara tinha alguma ligação à explicação da magia apotropaica. Um tempo depois, no pântano da Flórida, viajantes carregavam um dispositivo nuclear a fim de fazer uma criatura abandonar seu local de repouso. A criatura era chamada por eles de Agamon, e aquele local em que ele estava era mencionado como Nexus, que poderia ser destruído somente estando no lado de dentro. Porém, antes que a bomba fosse colocada lá, todos os viajantes foram atacados por aquele que parecia ser o fanático. Partindo dali, em Nova York, no apartamento de Tony Stark havia muita tensão. Tony, muito aflito, repetidamente solicitava diagnósticos da inteligência artificial Boss, a fim de encontrar algum resquício de material xenobiológico. Capitã Marvel e Steve Rogers mostravam uma grande preocupação por Tony, por conta do trauma que ele carregava após os eventos ligados às Três Mães. De fato, parecia que as coisas também não andavam indo muito bem para o Thor, devido a um evento ligado ao Malekith. Carol dizia para Steve que depois da grande perda que todos tiveram, ela ainda tinha um mau presságio. Então aquela conversa foi brevemente interrompida por T'Challa, que solicitava um status sobre as defesas criadas pelos usuários de magia após a última onda de ataque do inimigo. T'Challa foi comunicado que emissários foram enviados para uma região da Flórida, e naquela mesma posição foi detectada uma grande descarga de energia. Então Capitã Marvel, Thor, Homem de Ferro e Capitão América foram em direção ao local indicado. Ao analisarem o campo, eles chegaram à conclusão de que o que abateu todos ali claramente saiu do portal Nexus. Ele tinha a intenção de não permitir o uso de um dispositivo nuclear soviético da década de 70, que após a análise do Boss estava prestes a explodir. Então, quando o Homem de Ferro disse que cuidaria da bomba, os outros ofereceram ajuda. Porém, mesmo se Capitã Marvel contesse a explosão, aquele local não ficaria mais seguro durante os próximos séculos. Naquele mesmo momento, Capitã Marvel interceptou um comunicado de ataque ocorrendo em Miami. Então, estranhamente, foi confirmado que os ataques eram causados por múltiplos fanáticos. Porém, a Carol teve a confirmação de que Cain Mark estava em Nova York. Os Vingadores chegaram no local para interceptar aqueles impostores e constataram que os fanáticos estavam destruindo a infraestrutura da cidade para construir um ressonador psiônico. Enquanto Tony Stark tentava desarmar aquele dispositivo nuclear que estava prestes a explodir, os Vingadores travavam uma grande batalha na cidade de Miami. No entanto, eles perceberam que os fanáticos apenas buscavam metal para construir a espiral e em nenhum momento atacaram civis.
Então, em um breve momento, a Capitã Marvel identificou um feitiço que o próprio Doutor Estranho usava, as faixas escarlate de Cyttorak. Enquanto uma batalha era travada em outro lugar, naquele pântano, o Homem de Ferro, segurando aquele dispositivo, decidiu atravessar o portal Nexus. Naquela dimensão, Stark se questionava sobre como o Doutor Estranho conseguia suportar o caos daquela dimensão. Então, ali próximo, ele avistou um ser alienígena caído que repetidamente perguntava sobre uma garota. Boss fez uma análise no corpo do alienígena e, além de uma grande hemorragia interna, foi constatado também falência múltiplas de órgãos, concluindo que as chances dele sobreviver era muito pequena. Stark disse que iria procurar ajuda, porém logo em seguida foi conscientizado que lá na dimensão de Cyttorak não tinha mais ninguém vivo além deles, graças às 3 mães e o filho Pelegrino. Então, enquanto Tony o carregava em direção daquela espiral, foi revelado que aquela bomba já não poderia fazer nenhum mal para aquele ser alienígena, pois aquele mundo já estava morto. No entanto, aquela espiral deveria contar a história daquele povo para todos os sobreviventes. E no instante seguinte, o Homem de Ferro viu. Era uma sobrevivente, uma criança nascida em um bolsão de tempo roubado em Cyttorak, o Senhor do Cosmo Escarlate. Desonrada e descartada, ela encontrou sua tribo junto aos habitantes atemporais espalhados naquele reino. Mas pouco depois, ela descobriu que as faixas escarlates, considerada a maior arma de Cyttorak, era dela para comandar também. Quando as 3 mães foram até lá, ela as enfrentou com um exército criado pela Roda de Oleiro, que significava sua vontade. Alguns pensaram que ela era a própria Cyttorak, mas a criança apenas se utilizou da forma que ela mais temia. Mesmo depois de perder todos que viviam no Cosmos Escarlate, aquela que ela chamava de mãe usou seu último suspiro para lhe dar uma chance de sobrevivência. E quanto ao grande Cyttorak, cujo nome nunca era pronunciado sem choros, usando a última de suas magias, o Senhor do Terror abandonou corajosamente seu trono e fugiu para os reinos oscilantes. Após Homem de Ferro entender a mensagem que foi passada momentos antes da partida daquele ser, com potência total buscou sair daquela dimensão. E de volta em Miami, os Vingadores, sem saber do real propósito daquele ser, ainda travavam uma grande luta. Porém, Homem de Ferro pediu para que os Vingadores cessassem o ataque. No entanto, Thor não conseguiu ouvir após ter recebido alguns golpes que comprometeram sua audição. Então, após lançar seu martelo para acabar com tudo aquilo, o Homem de Ferro entrou na frente e foi atingido para salvar a garota alienígena. Solicitando uma explicação, Tony afirmou que não viria dele e sim da garota, que foi revelada atrás de uma máscara, como foi explicado por Doutor Estranho no tempo em que estava vivo. Tony Stark levou a garota até a espiral para que ela contasse sua história. E ela contou a história da sobrevivência que não era feliz, mas sim necessária. A espiral fúnebre transmitiu seu luto e também o aviso de que, mesmo com a morte do Mago Supremo, não poderia haver submissão. E todos souberam o que estava em jogo. Já existiram ameaças, mas nenhuma como aquela. O filho estava vindo e sem misericórdia. E é isso, galera. Aquelas que podem ser consideradas as piores vilãs estavam chegando na dimensão da Terra para alimentar o seu filho Pelegrino. Agora resta saber como os Vingadores vão lidar com elas depois do que passaram, conforme vimos no vídeo anterior a este. Será que foram elas que mataram Stephen Strange? Comente aí embaixo, e se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se ainda não for inscrito aqui, inscreva-se aí, é só clicar nessa bolota aqui. E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e ficar ligado nesse arco, beleza? Agora continue com o próximo vídeo. Eu te agradeço e até a próxima!